A Defesa Civil de Minas Gerais está em alerta máximo com risco de rompimento do talude norte da mina Congo-Soco, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais. De acordo com a mineradora Vale, a estrutura tem se movimentado de 6 a 10 centímetros por dia e o paredão pode cair a qualquer momento. Bom, para falar um pouco mais sobre a situação lá em Barão de Cocais, nós estamos aqui com o Major da Defesa Civil do Estado, Eduardo Lopes. Muito boa tarde. Bom, há uma previsão de que essa mina de Congo-Soco, ela se romperia até o dia 25. Como é que os órgãos da Defesa Civil, os órgãos do Estado, estão lidando com essa perspectiva? Boa tarde. A Defesa Civil do Estado ela já trabalha com essa possibilidade, né, de ruptura ou de algum desastre na região de Barão de Cocais, desde o dia 8 de fevereiro, onde as pessoas foram evacuadas da zona de autossalvamento. Nós temos também as pessoas que hoje residem na zona secundária de salvamento, que é a parte urbana da cidade, e para essas pessoas, né, que já foram treinadas, inclusive realizados 2 simulados, nós consideramos, né, que a cidade já está preparada para caso haja um eventual rompimento da barragem. Bom, como é que está a cabeça dessas pessoas nessa cidade? Porque elas estão convivendo com esse medo já faz meses aí, e o clima de apreensão agora ficou maior com essa notícia que a mina poderia se romper a qualquer momento. O clima de apreensão cresceu. Como é que está a cabeça dessas pessoas no contato do dia a dia que vocês têm feito? Nós temos tentado, né, levar ao máximo possível informações para essas pessoas, para que elas possam ter a clareza, identificar o que realmente está acontecendo na cidade, quais são as estruturas, qual o risco que essas estruturas têm de romper ou não romper. A gente sabe que a população realmente ela está sofrendo muito e a presença da Defesa Civil é justamente para trazer essa tranquilidade e trazer um pouco de razão caso elas precisem deixar suas casas e seguir para locais seguros. O que fazer, primeiramente, numa emergência como essa? Foi instalado na cidade um sistema de alerta. Então hoje a cidade ela possui veículos condicionados com alto-falantes e esses veículos serão acionados imediatamente através de uma equipe que está monitorando a barragem 24 horas. E caso haja, né, um eventual rompimento, esses veículos eles são acionados, assim como foi feito de forma idêntica ao que foi feito nos simulados. As pessoas, ao ouvirem os alertas, elas deverão se deslocar para os pontos de encontro. Isso será suficiente? Num primeiro momento, para que as pessoas não sejam atingidas por uma eventual inundação provocada pelo rompimento da barragem. Logicamente, nós lembramos, né, a gente procura trabalhar sempre com um cenário mais gravoso. A gente espera que não tenha tanto impacto quanto o que nós planejamos, mas o que foi treinado é justamente para evitar que as pessoas sejam alcançadas pela elevação do rio em razão do rompimento da barragem. Olha, você vai conhecer agora a história do Gabriel de Lima, lá de Caratinga. Ele é autista e sonha em se dedicar ao mundo dos cartoons. Sabendo disso, o cartunista Edra Morim foi na escola do Gabriel para dar uma forcinha. E é claro que a gente acompanhou tudo e conta agora como foi. O talento do aluno Gabriel de Lima Adolfo e Silva, de 12 anos, é surpreendente e admirador. Ele é portador de autismo e mostra que a criatividade e força de vontade superam qualquer limitação. O sonho dele era de conhecer um cartunista profissional e trocar desenhos e experiências. A oportunidade aconteceu quando o conhecido cartunista Edra Morim foi até as dependências da escola e conheceu Gabriel. O momento, claro, foi de muita emoção. Eu estou muito feliz mesmo, eu também aprendi, parece que eu estou aprendendo a desenhar com ele também, me explicando as coisas assim, tá me inspirando mais. A professora Elisete, né, ela comentou comigo que do desejo, do sonho do Gabriel de ser cartunista e sempre relata, né, nas oportunidades que nós temos, ela relata as habilidades que ele tem para o desenho, né? Fizemos o convite ao Edra e ele prontamente atendeu o nosso convite, veio para conhecer o trabalho, os desenhos do Gabriel e também com o intuito de orientá-lo, né, dar algumas dicas para aprimoramento do trabalho dele. O cartunista ficou encantado com tamanha imaginação de um aluno com apenas 12 anos. Isso é uma coisa que até emociona a gente, né? Porque remete a gente ao passado, ao início. Legal saber que novos valores estão surgindo na cidade, que quer conhecer o trabalho da gente, trocar uma ideia. Isso é muito importante porque às vezes a criança tem um dom
e aquele universo do desenho, aquilo para ele tão distante, tanto o trabalho como autor, como o trabalho de outros autores, ou como o próprio autor. Então, essa aproximação, com certeza, serve de estímulo. Estou realmente encantado com o trabalho dele, com as questões de percepção, de perspectiva, de cenário, personagens de primeiro plano, segundo plano. Então, assim, o desenvolvimento da história e, sobretudo, conforme eu estava falando com ele aqui no nosso bate-papo, ele já tem tudo pronto na sua mente. Então ele faz de forma direta. São poucos artistas que têm essa capacidade. Conforme a lei, o autista tem o direito de uma professora de apoio. A tia Elisete Márcia acompanha de perto o talento de Gabriel e confirma que ele está entre os primeiros da sala a entregar as atividades. Tem assim uma habilidade que eu admiro demais a conta e eu incentivo dia a dia. O tempo todo eu estou incentivando ele a fazer os desenhos, representar. Então, às vezes, ele interpreta tudo ali através do desenho dele. Ele fala que ele, no desenho, ele demonstra tudo aquilo que ele está sentindo. Eu quero estar sempre por perto, podendo acompanhar, porque agora nós nos conhecemos e agora somos grandes amigos. A partir de hoje, vamos exibir uma série de reportagens sobre uma cidade que respira música. Diamantina, patrimônio cultural da humanidade. Diamantina quer agora conquistar um outro título da Unesco, o de Cidade Criativa na categoria Música. Na nossa primeira reportagem, vamos mostrar que essa musicalidade começa por um som que atravessa os séculos, o som dos sinos. Se no passado eles marcavam tempo, hoje, badalam para lembrar o encanto dos saberes preservados. O sol das primeiras horas da manhã ainda faz sombra nas ruas de pedra. O historiador, o mestre cineiro e o cineiro jovem descem a ladeira rumo à Igreja do Rosário. O destino deles é um dos templos mais antigos de Diamantina, construído no século XVIII. Quase 300 anos depois, a cidade patrimônio cultural da humanidade ainda acorda ao soar dos sinos. Para nós, aqui em Diamantina e do interior de Minas Gerais, isso para nós é fundamental. Se um dia o sino não toca, alguém já cobra. Padre, por que não tocou o sino? Para a missa, para as procissões, para a coroação, para as festividades, para as alvoradas que nós ainda conservamos aqui em Diamantina. Então isso marca de fato a vida e continua marcando, e a nossa esperança é sempre que seja passada, de geração em geração, para que essa cultura tão bonita, a cultura, a linguagem dos sinos, ela não desapareça. Qualquer acontecimento era motivo para que os sineiros subissem as estreitas escadas até o campanário. Antônio Maria trabalha com os sinos há mais de 50 anos. Aprendeu os toques com mestres do passado e opera com maestria os sinos de hoje. Os sinos têm vários tamanhos e o badalo também vários pesos. Então eu tenho que controlar o peso para eles baterem juntos. Foi mestre Antônio Maria quem orientou Tiago na arte de extrair sons do bronze. Acho que foi meu primeiro instrumento de percussão, instrumento mesmo, assim, porque diamantinense já nasce tocando em cima da mesa, né? Em cima de tudo quanto é lugar. Mas aí foi o primeiro instrumento mesmo de percussão que eu toquei, foi os sinos. Primeiro eu toquei o grande, depois e mesmo assim depois de muito tempo, sem muita coragem, assim, né, para saber se não ia fazer errado, né? A coisa mais importante que pode existir num sineiro é o seguinte: qualquer músico, nós todos somos músicos, mas o músico toca muito o seu sentimento individual. O sineiro jamais, o sineiro toca o sentimento coletivo.
O toque dos sinos foi tombado como patrimônio imaterial do Brasil. Ele foi catalogado em 9 cidades mineiras: São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Catas Altas, Sabará, Tiradentes, Cerro e Diamantina. Todas cidades que nasceram da mineração, sob forte influência da arte barroca. Uma sonoridade que carrega os traços das nossas origens europeia e africana. No período colonial, as igrejas reproduziam a separação da sociedade. Os brancos ricos frequentavam a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Os negros iam à igreja do Rosário. Os mulatos rezavam na igreja das Mercês. Praticamente quase todos os sineiros foram negros e mulatos. Então, apesar de uma igreja ser branca, uma igreja ser negra, uma igreja ser mulata, o que vai acontecer é o seguinte: os sineiros eram praticamente todos negros ou mestiços, então a linguagem foi única. Alguns toques, como os que marcavam a agonia ou o nascimento, podem até ter perdido a utilidade, mas as pessoas querem ouvir os sinos. É como cantar a mesma música, as mesmas notas, no mesmo tom. Mas a voz de cada pessoa é única, e a de cada sino também.